especial da nossa tradição, que é chamada de tradição gaudia, ou o Vaishnavismo, ou aqueles que são devotos de Krishna, que trazem de uma determinada região da Índia a tradição mais importante. Essa região originalmente chamada de Gauda, então origina a palavra Gaudia. Então, a nossa tradição passa, portanto, por essa região da Índia, onde apareceu o Senhor Nityananda num plano de Krishna para esta era em que nós vivemos. A filosofia da consciência de Krishna explica que esse mundo material é temporário. E este mundo material funciona como uma escola ou um lugar de aprendizagem, onde, através da experiência da vida humana e não humana, nós aprendemos algumas lições que nos fazem refletir sobre a importância da nossa individualidade como espírito, como almas espirituais. E da temporariedade do corpo. Nós estávamos falando um pouco antes de todos chegarem, nós estávamos falando sobre algumas pessoas já idosas, pessoas que já faleceram, pessoas que ainda estão aqui. E entendemos que a vida é muito temporária. Todos nós já perdemos pessoas muito próximas de nós. E isso mostra a temporariedade do corpo material. Porém, a alma espiritual, de acordo com a tradição védica, a alma espiritual é eterna. Essa alma espiritual habita um corpo, e quando esse corpo envelhece e morre, essa alma espiritual, que é eterna, precisa de uma outra oportunidade. E essa outra oportunidade vem através de um novo nascimento, com pai, mãe, etc. Então, a alma espiritual outra vez vai para um outro corpo e começa tudo outra vez, né? Começa tudo de novo. Vai de bebezinho a criança, de criança a adolescente, adulto, jovem, depois de novo vai envelhecer e outra vez vai morrer. E repetidamente a alma espiritual passa por essas oportunidades e aprende algumas lições que levam para a eternidade. As lições que são levadas são apenas as lições espirituais. As lições que a gente aprende na escola, por exemplo, vai ter que aprender tudo de novo. Quem já tem doutorado, mestrado, graduação, até a aritmética, 1 mais 1, 2, vai ter que aprender tudo de novo. Porque esse conhecimento material não é passado para a vida seguinte. O conhecimento material desaparece, fica a experiência espiritual. Até que em um dado momento a gente para, mesmo sem saber que está nascendo e morrendo repetidamente, a pessoa sente a eternidade dentro de si mesma, o desejo de ser eterno, de não morrer, o desejo de viver para sempre, de não adoecer, de não envelhecer. Ela sente tudo isso, mas não tem o conhecimento adequado para lidar com essa realidade e aplicar no estado que ela estiver, seja ele qual for. Homem, mulher, jovem, não jovem, pobre, rico, em dificuldades, em prazer, e que ela possa aplicar este conhecimento. Então esse é o conhecimento muito básico que a nossa filosofia apresenta para a sociedade, oferecendo à sociedade a oportunidade de refletir sobre esses temas, se aprofundar e aproveitar esta vida humana, que é quando a gente pode obter esse conhecimento. Aqui nós temos gatos, que estão até representados agora lá fora, representados lá fora no muro, fazendo yoga, os gatinhos lá e tudo. Mas, na forma animal, a alma espiritual
não tem um corpo adequado para questionar sobre a sua origem, por que está aqui, para onde vai depois de morrer. A única necessidade da alma espiritual quando está no corpo material é, de acordo com seus instintos, comer, dormir, procriar e se defender. Então, tudo que faz para melhorar sua qualidade de vida é em relação a isso: comer, dormir, procriar e se defender. Mas na forma humana de vida, não. Na forma humana de vida, podemos questionar. E a história da filosofia mostra esse questionamento. Na história da filosofia ocidental, a base desse questionamento, apesar dos pré-socráticos, dos filósofos pré-socráticos, a base desse pensamento é de Sócrates, porque ele foi para a rua e ele falava com as pessoas, perguntava: quem é você? Aí a pessoa dizia: como Sócrates? Você não me conhece? Eu sou fulano, filho de tal, moro no... Não, eu estou perguntando quem é você. Eu não estou perguntando quem é esse corpo, essa personalidade política. Eu quero saber quem é você como indivíduo. E a isso se deu o nome de maiêutica, que era esse questionamento, esse diálogo a respeito de temas da filosofia que não eram naturalmente discutidos. Essa, na história, a nossa civilização ocidental tem isso como registro da cultura. Não há mais como apagar isso, porque faz parte do desenvolvimento da civilização ocidental. Na filosofia oriental, especificamente na Índia, há livros que trazem esses questionamentos desde muito tempo. E há livros específicos para determinadas áreas do conhecimento humano. E essas áreas do conhecimento humano nos levam sempre a buscar resposta para a célebre pergunta da filosofia: quem sou eu? Ou quem somos nós? Então todo esse debate filosófico, esse interesse pela filosofia, tudo isso vai passando de geração em geração, mas quando chega na idade adulta, a gente vê a necessidade de produzir, de trabalhar, de se sustentar, de sobreviver, e a gente se adapta ao sistema e fica dentro do sistema trabalhando pela sobrevivência, trabalhando para encontrar o amor perfeito, para desenvolver a afetividade, seja no ambiente familiar ou no ambiente de trabalho, seja lá onde for. Nós queremos ter amigos com quem conversar, com quem compartilhar as nossas diferentes experiências de vida. E em todas as gerações acontece o mesmo fenômeno. Apesar dos questionamentos, a grande massa popular se condiciona e aceita o sistema como ele é e vai viver sem questionar na prática. Questiona filosoficamente, enquanto está tomando um uísque, uma cerveja, um vinho, mas depois, no dia seguinte, está de novo no batente, de novo trabalhando, porque é preciso sobreviver nesse mundo. E essa pressão pela sobrevivência nos afasta de buscar respostas significativas. Então, dentro do plano da inteligência universal, Deus, que nós chamamos com mais intimidade pelo nome de Krishna, faz um plano para despertar a alma espiritual em qualquer situação que ela esteja, ajustada ao sistema, rebelde ao sistema, jovem, criança, velho, depressivo, com depressão ou sem depressão, seja lá o que for, ele cria um sistema para atrair a nossa atenção para a espiritualidade. Um dos sistemas são esses festivais. Esses festivais, por quê? Porque eles representam a vinda de uma personalidade que, idealizado por Deus, vem com todo o poder de Deus para atuar em determinado lugar.
lugar em determinada época e deixaram uma mensagem de conhecimento espiritual. Uma mensagem capaz de levar o homem e a mulher que escuta ao questionamento transformador. Dizer, bom, tudo bem que eu tenho que sobreviver, ninguém pode ser contra isso, não é? Tudo bem que eu tenho que amar e ser amado, ninguém vai ser contra isso. Tudo bem que eu tenho que ser respeitado dentro da sociedade, claro que eu tenho que criar uma relação de humanidade dentro da sociedade, claro, isso é normal, mas como fazer isso de forma espiritual? Então, a personalidade que hoje nós estamos comemorando o dia do aniversário é chamado Nityananda, e ele veio com o poder de atrair as pessoas para uma forma expressiva de espiritualidade, onde todos podem, em qualquer situação que se encontrem, praticar e ter sucesso, que é yoga, ou, no caso específico, Bhakti Yoga. Ele vem como uma dupla com Krishna. Krishna, com seu irmão Balarama, aparecem nessa era conturbada que estamos vivendo agora, como Chaitanya e Nityananda. Então, Nityananda vem para preparar o caminho para que Chaitanya possa atuar da melhor maneira possível. Ele era uma pessoa alegre, bem despojada, e como o sistema que eles estavam apresentando era um sistema que iria confrontar algumas tradições, como, por exemplo, a tradição de que Mantra Yoga é uma atividade secreta, uma atividade reservada para algumas pessoas. Não é algo popular. Então eles vinham para derrubar este conceito que predominava. Então eles queriam levar Mantra Yoga para as ruas. Ele não queria levar para uma sala, trazer algumas pessoas selecionadas que pudessem escutar. Eles queriam levar para a rua e fazer todo mundo ouvir e cantar. Então, como o processo era esse, ou de certa forma agressivo, porque iria encontrar as pessoas nas ruas com suas diferentes atividades, sua falta de tempo, porque sempre as pessoas estão correndo para um lado e para o outro com um tempo muito limitado. Então, Nityananda era bastante extravagante e ele se dirigia às pessoas com toda a sua extravagância, cantando, dançando, etc. E criava simpatia. As pessoas desenvolviam simpatia por ele e se davam conta da grande importância da mensagem que ele estava contando. Agora, na época que ele veio, o problema não era muito diferente do que existe hoje em dia. A diferença naquela época é que o processo estava, esse processo de Mantra Yoga estava reservado unicamente para aquela área. Só conheciam por ali. Primeiro só conheciam dentro de casa. Aí eles levaram para a rua. E depois era conhecido dentro de casa e nas ruas das vilas dali. Mas havia uma profecia de que este conhecimento se espalharia por todo o mundo, por todas as cidades e vilarejos. A profecia dizia que ia chegar até João Pessoa. Imagina como agora nós estamos aqui nessa oportunidade. Então, Nityananda, fazendo esse tipo de atividade, favorecendo isso, ele levou para aquele momento que era um momento político muito desfavorável. Não é que era favorável, não é que estava tudo perfeito, não é que era um paraíso e eles chegaram para dar as instruções para quem estava preparado para ouvir. Não era exatamente assim. Eles vieram para dar instruções para quem não estava querendo escutar
mas quem estava ali disponível. E aí conquistar essas pessoas, como nós. Então, eles vieram e trouxeram o Mahamantra Hare Krishna, que se desenvolveu, apesar de algumas dificuldades, se desenvolveu nos anos seguintes, até que 4 séculos depois, até um pouco mais de 4 séculos depois, Prabhupada, nosso mestre espiritual, decidiu sair da Índia, mandado pelo seu mestre espiritual, veio para o Ocidente, do Ocidente então teve um boom que se espalhou por todo lugar e chegou até aqui, como estamos agora experimentando isso. Então aquele momento político que Nityananda e Chaitanya chegaram era conturbado, como hoje ainda é conturbado. Falar de vida espiritual hoje não é tão simples. A gente tem que fazer um esforço grande. Ivaldo estava me dizendo que aqui no Espaço ON tem alguns meses que as pessoas estão mais concentradas e outros meses do ano estão mais dispersas, que vêm menos. E esses meses do ano coincidem com as férias do meio do ano e as férias de final de ano, que as pessoas ficam mais inclinadas a passear, desfrutar. Imagine o São João da Paraíba, né? Famoso, né? E todo o Nordeste, tudo, assim como tem outros festivais mundanos, né? Digamos assim, em outros lugares do nosso país também. Então, esses festivais, como estamos agora aqui, falando um pouco sobre esse tema, servem para nós recordarmos um pouco dos exemplos de tempos passados, onde pessoas estavam preocupadas com a mesma dificuldade de desenvolver a vida espiritual que hoje nós temos e que elas tiveram algum sucesso. Entre esse período, o período de Nityananda, que é século XVI. Então, entre esse período do século XVI e do século XX, quando o Prabhupada veio para o Ocidente, tem Bhaktivinoda Thakura no século XIX, quando ele era um juiz de direito e ele viu que ali naquela área deles, que tinha uma tradição tão antiga e tão pura, havia muita degradação. Em nome da religião, muitas pessoas estavam ocupadas em atividades até chamadas de atividades pecaminosas, pelo grau de degradação. E que outros estavam misturando pecado com vida santa, e sem fazer distinção, que eram os Prakrita Sahajas. Os Prakrita Sahajas, um grupo que se formou, que pensavam estar praticando vida espiritual, mas na verdade estavam se complicando com algumas práticas que eram inteiramente mundanas. Então ele começou a pesquisar, identificar. Naquele momento, no século XIX, a Índia estava sob jugo britânico. Então, os ingleses dominavam. Ele era um juiz de direito indiano e Vaishnava, hindu, como nós praticamos, somos chamados. Então, mas ele era muito respeitado pelo conhecimento que ele tinha e pela influência que ele tinha na sociedade indiana. Então, os ingleses tinham muito cuidado com ele, respeitavam muito ele, também trabalhavam muito bem com ele. Ele era uma pessoa justa, correta e tal, mas ele era um pesquisador da própria tradição dele. Então, nesse período, Bhaktivinoda Thakura viu que as pessoas não estavam interessadas em seguir, como a gente sabe até hoje como é difícil falar, como é difícil praticar o conhecimento espiritual. Que elas não estavam interessadas, e como elas não estavam interessadas, ele queria encontrar um método de fazer com que elas despertassem. E ele começou a divulgar esse conhecimento, começou a sugerir que as pessoas se encontrassem,
em suas casas, em qualquer outro lugar, para ler os nossos livros, para discutir os temas espirituais e tal. Ele começou a trabalhar com isso, era chamado de Namahata. Nama se refere aos santos nomes, e Hata se refere ao mercado. Então era o mercado dos santos nomes. Não no mercado no sentido de dinheiro, mas tipo feira dos santos nomes, que é uma exposição de muitos produtos que você pode ir lá ver e escolher o que você quer. Então era a feira dos santos nomes. Então esses grupos que cantavam, se reuniam para cantar, e ele estimulava, eram chamados grupos de Namahata. E ele compôs uma canção muito bonita, chamada Nadia Godrume. Nadia Godrume se refere àquela região. Ele queria dizer como a tradição daquela região era importante. E então ele escreveu essa canção. Eu vou ler a tradução da canção, depois eu vou explicar algumas coisas. Quase que eu trago o Baladeva hoje para vir para cantar essa canção, que ele canta muito bonito, tocando mridanga. Mas ele já tinha um compromisso, que hoje eles têm o mesmo festival em Caruaru, no estilo Krishna West. Então eles já estavam comprometidos de fazer um grande festival, e eu não pude sequestrar ele para trazer. Mas a canção é de Bhaktivinoda Thakur e diz assim: na terra de Navadvipa, na ilha de Godruma, o magnânimo senhor Nityananda, que é o aniversariante de hoje, abriu a Feira do Santo Nome para a liberação de todas as almas caídas. Almas caídas são almas como nós, que estamos aqui agora, viemos do mundo espiritual, estamos aqui agora nessa situação, esperando uma oportunidade de reconstruir nossa vida espiritual para voltar ao mundo espiritual. Então ele diz: ó homens de fé, pela ordem do Senhor Gauranga, que é Chaitanya, ó irmãos, eu lhes imploro, cantem Krishna, sirvam e adorem a Krishna e aprendam sobre Krishna. Cantem o santo nome de Krishna sem cometer ofensas. Krishna é nossa mãe, Krishna é nosso pai, Krishna é o tesouro de nossa vida. Abandonando toda a contaminação material, executem seus deveres mundanos, mas façam tudo em relação com Krishna. Mostrem compaixão a todas as almas caídas, cantando bem alto o santo nome de Krishna, que é a essência de todas as formas de religião. Então, é muito profundo tudo que está escrito aqui. Ele era um homem muito inteligente, muito culto, um juiz de direito. E aqui ele traz alguns elementos que são tradicionais da cultura e que eu vou explicar agora. Então, na primeira estrofe, ele diz: na terra de Navadvipa, que eu já expliquei, que é a região de Nadia Godruma, há uma ilha chamada Godruma. Então, é uma ilha dentro dessa área, onde corre o rio Ganges. Então, são ilhas fluviais. Tem Nava, significa 9, e Dvipa, ilha. Então, Godruma é uma das ilhas entre 9 ilhas, que são ilhas fluviais, porque o rio Ganges, nessa área que é muito plana, ele se espalha, e ao se espalhar, cria vários fluxos de água e criam várias ilhas. Então, depois ele diz: ó homens de fé, Shraddhavan, ó homens de fé, pela ordem do Senhor Chaitanya, ó irmãos, eu lhes imploro. Ele está se referindo às pessoas que conhecem a tradição e que estão subalternas aos britânicos, que estão adotando o islamismo, porque junto com os britânicos pregando a religião presbiteriana, que foi a religião que eles levaram, são protestantes,
tinham também os islamitas. Os islamitas pregando o Alcorão e pregando, né, a fé muçulmana. Então, ele está chamando, homens de fé, ele está querendo despertar as pessoas que conhecem a tradição e dizendo, cantem os nomes de Deus, né? Cantem os nomes de Krishna, sirvam e adorem a Krishna, adotem a sua cultura, não se deixem levar, muito menos se eu estou pedindo para vocês cantarem os santos nomes e não se deixarem levar pelos aspectos externos da religião. Busquem a pessoa suprema, se entregue e adore, pratique o que você aprendeu, o que você sabe. Não se deixe confundir. É o que ele está dizendo. Cantem o santo nome de Krishna sem cometer ofensa. Não pratiquem atividades pecaminosas. Aqui ele está se referindo exatamente ao grupo dos Prakrita Sahajas. Eu vi que você não vai arrumar nada. Pode se mandar. Então, não cometam ofensa, cantem sem cometer ofensa. Porque se vocês cometem ofensa, mesmo cantando, vocês estarão praticando o processo como o banho do elefante. Para nós seria o banho do cachorro. Todo mundo que cria o cachorro sabe que depois que dá banho no cachorro, tem que amarrar. Senão ele vai se jogar na terra e depois vai passar por toda a parede assim, roçando o couro, né? O pelo na parede e suja a parede toda, suja tudo. A gente dá banho, depois seca e amarra para ele não fazer esse tipo de coisa. Não é? Lá é o banho do elefante, é a mesma coisa. O elefante toma banho, passa horas dentro de um lago, com a tromba, joga na cabeça, água, joga nos outros, brincando, e tudo. Depois sai daquele jeitão, chega na lama e se joga e rola para um lado, rola para o outro, com toda a dificuldade, e fica aquelas placas de lama no couro deles. Então é chamado banho do elefante, e ele está se referindo aos Prakrita Sahajas, que era um grupo que fazia isso. Cantava por um lado, mas depois se ocupava em atividades pecaminosas por outro lado. Então dizendo, cante sem cometer ofensa. E depois diz, Krishna é nossa mãe. Imagine a referência de Krishna, Deus, como nossa mãe. Para que algo mais sagrado, mais amoroso, afetuoso nós temos do que a mãe. Às vezes nós perdemos a mãe cedo ou em alguma fase da vida. Mas na infância, quando temos a mãe, não tem nada mais sagrado. Nós acabamos de ver uma cena bonita agora. Emílio chegou com os filhos e a mãe das crianças estava aí. Como é seu nome? Desculpa. Neila. Neila já estava aí. Então, o filho viu e cumprimentou de longe, depois voltou, veio correndo e abraçou ela. O mais novinho, não foi? Então, Krishna é nossa mãe original. Não folgado, né? Você quer ouvir também, né? Não é? Então, Krishna é nossa mãe original. Ele nos dá todo o afeto. Krishna é nosso pai, que tem a sua importância própria. Depois diz, Krishna é o tesouro da nossa vida. Aqui ele está abordando a afetividade na família e ele está abordando também o nosso interesse pela sobrevivência. Ganhar o tesouro, ganhar o dinheiro. Então Krishna é o tesouro da nossa vida. Se nós adoramos a Krishna, Krishna satisfaz as nossas necessidades. Isso é o que Bhaktivinoda Thakur está dizendo aqui. Depois, por fim, ele diz, abandonando toda a contaminação material, executem seus deveres mundanos. Isso é impressionante. Ele não está mandando ninguém mudar a vida dele, ninguém deixar de estudar, ninguém deixar de trabalhar, mas ele está dizendo, abandonando o quê? A contaminação material. A mentalidade
demoníaca, a mentalidade de desfrutador. E, na nossa filosofia, isso é fundamental compreender que não somos os desfrutadores, que somos servos e que tudo é para a satisfação de Deus. Nós fazemos de tudo, mas sabendo quem é o desfrutador supremo. Mas façam tudo em relação com Cristo. Quer tomar açaí? Ofereça a Cristo. Quer tomar sorvete de pitanga, de graviola? Ofereça a Cristo. Feijão verde? Ofereça a Deus. Mostrem, agora ele muda um pouquinho o tema, e ele diz, mostrem compaixão por todas as almas caídas. Então, mostrem compaixão, ou seja, cuidem de todas as almas caídas, no corpo humano, no corpo não humano, no que seja, cuidem dessas pessoas, deem a oportunidade, mas, na forma humana de vida, nós podemos nos comunicar como agora estamos falando, eu estou falando, vocês estão compreendendo a língua que eu estou falando, a linguagem que eu estou dizendo. Então, tenham compaixão pelas almas caídas. Divulguem para todos a oportunidade de reconhecer que não tem nada mais importante na vida humana do que a vida espiritual. E que devemos fazer isso, dar prioridade à nossa vida espiritual. Depois ele diz, mostrem compaixão a todas as almas caídas, cantando bem alto o santo nome de Cristo. E explica, porque o santo nome de Cristo é a essência de todas as formas de religião, do Islã, do cristão, do Vaishnava. O santo nome de Deus é a essência de todas as formas de religião. Nós que somos de origem cristã, sabemos disso, principalmente pela Igreja Católica, com o primeiro mandamento. Né? Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, essa compreensão... Eu tenho medo de encostar ele e me dá uma unhada. Não, pode deixar. Deixa. Bom, então, aqui está dizendo que o santo nome de Deus é a essência de todas as religiões. Todas as religiões estão buscando isso com os seus fiéis. Serviço a Deus e tal. Então, na condição, Bhaktivinoda Thakura, ao ver a sociedade assim, desvalorizando tanto as suas tradições e se contaminando tanto, então ele está pedindo, por favor, cantem os santos nomes de Krishna, porque é a essência de todas as religiões, todas as formas de religião. Então Bhaktivinoda Thakura fez isso com 75. Ele fez isso com interesse total e completo por todas as pessoas. Essa canção faz parte do nosso missário, né? Nosso livro de canções, do nosso livro de canções. E apesar de já estarmos no século XXI e Bhaktivinoda ter sido do século XIX, ainda está valendo o pensamento, ainda está inteiramente atualizado. Porque a nossa luta como seres humanos ainda é a mesma. É a luta contra os nossos desejos mundanos, contra o nosso apetite para sempre pecar, a nossa tendência para querer desfrutar desse mundo e relegar a relação com Deus para segundo plano. Então Nityananda é essa pessoa que hoje nós estamos comemorando o aparecimento, que veio como um servo confidencial de Chaitanya para ajudar a divulgar. E foi para a rua e divulgou mesmo. Tudo bem? Querem fazer alguma pergunta ou comentário? Aninha? Né? Ele assim, era tipo como um seminarista, como o Prabhupada, assim,
saiu para levar a mensagem de Cristo. Exatamente. Ele saiu da sua casa, ele morava na mesma região, mas num lugar mais distante. E muito menino ainda, ele saiu com um mestre, foi treinado como seminarista, e depois ele se juntou a Chaitanya, que era o patrono do nosso movimento, e foram para as ruas. A ideia é, vamos para a rua, não vamos esperar que as pessoas venham no templo, não. Vamos na rua apresentar isso para as pessoas. Aí eles foram para a rua. Teve várias situações. Uma vez, eles encontraram pessoas conhecidas como nobres entre aspas, não eram nobres no estilo europeu, mas eram pessoas de famílias religiosas, espiritualistas e tudo, mas estavam bêbados na rua, na balada mesmo. Eles passaram e Nityananda viu isso e disse: vocês dois, eles chamavam Jagai e Madai, dois irmãos, vocês dois, parem com isso, cantem Hare Krishna, por que vocês têm que ficar assim? Vocês são filhos de brahmanas, vocês são pessoas educadas, cultas, por que vocês estão assim, bêbados? Abandonem a intoxicação, abandonem tudo isso. E eles disseram: sai fora daqui, eu estou interessado nisso. Religião é para tolos e ignorantes. Assim mesmo. Então, Nityananda disse: não, esquece isso, por favor, venha com a gente, vamos para casa de sua família, vocês estão bêbados. Aí eles pegaram um caco de moringa, tipo caco de telha, moringa, pote de barro. Eles pegaram e atiraram. Cortou a testa dele. Então o auxiliar dele, que era o Srivas, saiu correndo e foi avisar para Chaitanya, que era o patrono dessa história. Então ele estava sangrando e disse: tudo bem, vocês fizeram isso, mas cantem, a única coisa que eu gostaria é que vocês cantassem. Aí Chaitanya veio muito bravo, veio pronto para assim, dar uma neles, né? E ele disse: não faça isso, nós não temos que usar da violência, nós temos que usar da compaixão, nós não devemos usar da violência, não tem por que se vingar deles, deixa eles. Ele disse: eu só não vou tomar providência, me vingar deles agora, se eles prometerem que vão cantar. Aí os bêbados já tinham visto todo aquele drama, imagine, já estava juntando gente ali, né, também. Tá bom, a gente canta. E começaram a cantar: canta aí, quero ver. Aí eles começaram a cantar: tá bom, então vamos embora agora. E saíram e foram embora. Então, nós entendemos que o cantar do Mahamantra Hare Krishna é adequado para purificar o nosso coração dessa contaminação que estamos, por isso que nós cantamos. Só por isso. Quantos gatos são? São 5, né? 4 gatos e uma gata. Aquela que estava nos seus pés aí é a gata. É uma gatinha, né? E é impressionante, porque normalmente ela não é muito chegada a ninguém, ela é muito na dela. Sabe? É? Esse tipo de atitude de chegar, porque eu estava fotografando para restar. Chegar, deitar os pés, não sei o que, tal, assim. Deve ser a reencarnação de um gato que me mordeu e eu tive que tomar 20 injeções quando eu era menino. Na barriga. Naquela época que era na barriga. Não sei se ainda é hoje, é? Acho que hoje nasce não. Naquela época era horrível. 20 injeções para Augusto. Tinha 2 anos quando foi Então, Os gatos aqui ela deve ter vindo pedir não são desculpa. agressivos, não. Eu imagino esse ambiente, né? Os animais, sabe, em Brajadama, as galinhas d'água. Conhecem galinha d'água? Que chama frango d'água no sul do país. Tem um açude lá, então elas estão saindo para passear e circulando no meio da gente, sem medo. Assim.
É o caso deles. Bem interessante. Deus, existe uma similaridade entre a figura de Nityananda e a figura do mestre espiritual? Sim, ele exatamente representa o mestre espiritual, aquele que faz o elo entre a pessoa comum, que quer avançar espiritualmente, e Krishna, que é a origem. O mestre espiritual é um veículo, né, para levar a pessoa até Krishna. É um veículo que atua num caminho que tem duas mãos. Uma mão, né, assim, duas vias. Um caminho com duas vias. A via que é o conhecimento que desce de Krishna, conhecimento que é transcendental, que vem do mundo espiritual, passa pelo mestre espiritual e o mestre espiritual dá para o discípulo. E o caminho do serviço que o discípulo quer prestar a Krishna e que oferece ao mestre espiritual. O mestre espiritual diz, por exemplo, cozinhe e ofereça a comida e distribui com as pessoas. Distribua com as pessoas. Aí o discípulo faz isso. Então esse serviço feito pelo discípulo, o mestre espiritual leva para Krishna. E o conhecimento que vem de Krishna, o mestre espiritual dá. Então é uma via em dois sentidos, né? Assim, um caminho de duas vias para que o discípulo fique conectado com Krishna. Essa conexão é chamada de corrente de sucessão discipular. No caso, como o senhor está contando aí os passatempos de Nityananda, assim, fica bem claro assim, que parece que ele fez justamente esse papel, porque ele estava do lado de Chaitanya, que era Krishna, mas ele estava sempre assessorando Chaitanya, trazendo as pessoas para perto do conhecimento que Chaitanya estava representando. É, isso mesmo. Ele fazia isso, por isso ele é considerado o mestre espiritual. Hoje é um dia auspicioso, assim, que nós fazemos jejum até meio-dia. Em geral, os devotos fazem esse jejum, austeridade mesmo, né? E oferecemos um serviço especial. O meu serviço especial foi estar com vocês aqui, de Caruaru, Pernambuco, né, até aqui, para estar com vocês, para a gente falar sobre esse assunto que estamos falando. E esse foi o serviço especial que eu consegui fazer no dia de hoje. O nosso é um